Oi, torcedor do Fortaleza! Estamos de volta aqui com mais um Jogada do Leão, o seu podcast onde a gente traz as principais informações sobre o tricolor de aço. Hoje nós vamos conversar sobre as finais do Cearense. O Fortaleza tem 2 jogos importantes. Você que nos acompanha, nós estamos gravando antes de acontecer as partidas. Então você vai ouvir um pouco das nossas expectativas, o que esperar do Fortaleza diante do Clássico Rei, já que o tricolor de aço não vence há 6 jogos, não vence o principal rival. E aí a gente tem que analisar cada detalhe, principalmente como é que o Fortaleza atuou diante das outras finais em que participou. E para conversar com a gente, estamos aqui com Alexandre Mota e João Bandeira Neto, que vão trazer todos os detalhes sobre esse assunto. Você nos acompanha na Verdinha todos os domingos às 11 da manhã, na TV Diário às 20h34 às sextas-feiras e no YouTube assim que a gente termina a nossa gravação. Você já acompanha todos os detalhes lá no YouTube do Jogada e, claro, também no seu principal tocador de podcast. Meninos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Jogada do Leão. É sempre bom conversar com vocês. Prazer, né? Imenso estar participando para a gente falar de um tema tão importante, né? O caviar. E para quem não gosta de comida chique, é o baião mesmo, né? É o nosso feijão com arroz, é o que a gente gosta, é o nosso principal produto, o Clássico Rei. Especificamente nessa temporada, né? Que eu diria, viu, Fernando, que é um Clássico Rei extremamente pegado, né? Nos Sim. bastidores, efervescentes, muita coisa para a gente debater aqui. Bandeira. E aí, Fernanda, tudo bem? Alexandre, Fernanda, todo mundo que acompanha a gente aqui, seja na sua plataforma preferida. É isso, eu acho que chegou o grande momento que deu a lógica, né? Todo mundo, quando começa um campeonato cearense, dessa lógica, ela vem nos últimos 30 anos seguindo a risca, né? Sempre finais com Fortaleza e Ceará. Então chegou aquele momento que todo jogador quer jogar, todo profissional de imprensa quer trabalhar e todo torcedor quer acompanhar. É o Clássico Rei que vale título, né? Durante o ano, Fortaleza e Ceará vão se enfrentar em outras competições, mas esse é um que pode até rolar na Copa do Nordeste, né? Mas eu digo, de agora, de momento, é um Clássico Rei que vale título importante, que vai aí fazer muito fiel da balança, principalmente nesse primeiro semestre dos dois clubes. E vamos analisar aí como é que esse Fortaleza vem para o jogo, Fernanda. Analisando os retrospectos, o Fortaleza que, como a gente já trouxe no comecinho, são 6 clássicos reis sem conseguir vencer o principal adversário. Fica um gosto negativo para o torcedor, porque são 4 empates, 2 derrotas. E o Fortaleza quer também voltar a ser campeão cearense. Ano passado perdeu o título justamente no Clássico Rei. Como analisar esse Fortaleza diante do que já aconteceu e das atuações este ano, onde passou por 4 jogos sem conseguir vencer também, e agora começa esse processo de galgar os passos que a gente já conhece da atuação do tricolor. Se a gente ampliar esse recorte, né, o Fortaleza já não vence há 6 jogos. Mas dos últimos 10, o Fortaleza só venceu o Ceará uma vez. Foi lá em 2023. Depois disso, ele não conseguiu vencer. Então, é um Fortaleza que carrega um pouco dessa pressão, de um clássico para si. Eu acho que não só por não conseguir enfrentar o seu arquirrival, e em muitos momentos superior tecnicamente, até em termos de investimento também, como é na temporada de 2025, a gente não pode deixar de pontuar isso. Só que eu acho que o grande aspecto é que nessa temporada em especial, a gente fala de um Fortaleza muito pressionado nos bastidores, com declarações, como foi o próprio CEO do clube, Marcelo Paes, como foi o próprio Vojvoda também, em uma fala até meio polêmica, Vojvoda como ninguém nunca viu. Vojvoda sincerão, mas Vojvoda também falando muito. Então isso fez com que, eu acho que trouxesse uma carga de pressão para o Fortaleza. O Fortaleza, ele olha para todo mundo e diz o seguinte: eu sou um time de chegada. Quando chega na decisão, eu cresço. Agora está todo mundo esperando isso, porque na temporada como um todo, Fortaleza não demonstrou essa superioridade toda. Ele teve dificuldade em muitos confrontos, teve dificuldade em muitos jogos, então eu diria que é um Fortaleza muito pressionado, que precisa desse título para dar essa resposta, como ele já deu em outros momentos da temporada, em outros momentos, inclusive, da era Vojvoda. Então, o primeiro aspecto do Clássico Rei, para mim, é esse. Enfrentar um adversário que você tem tido dificuldades. E aí, Fernanda, me faz eu refletir muito o seguinte: é como se hoje o Fortaleza precisasse entender como enfrentar o seu rival dentro dessa conjuntura. Parece que o Ceará ele já entende o que ele precisa fazer para inibir o Fortaleza. Aí cabe ao Fortaleza, com todo o seu elenco, com todo esse período que ele teve, de uma semana de preparação, um período longo, né, sem atividades justamente para fazer ajustes, ele tendo um elenco até com mais peças, ele encontrar uma maneira de enfrentar o seu adversário. Eu acho que o desafio do Fortaleza é esse: aliviar a pressão
e também dentro de campo encontrar uma forma de enfrentar um adversário que nos últimos momentos tem demonstrado dificuldade, mas a gente precisa lembrar aqui, tá, torcedor? São 46 títulos para cada lado. Sim. Então, no contexto de hegemonia, ambos chegam para essa decisão empatados. E outro detalhe que vai ficar pela própria campanha do Fortaleza, tanto no Cearense como na Copa do Nordeste, que vai ficar para as duas finais a grande exibição do ano do Fortaleza. Eu acho que o torcedor que nos acompanha, ele há de convir isso. Fortaleza ainda não fez uma grande exibição. Fortaleza ainda não mostrou todo o seu poderio. Né? Quando a gente anunciava e comentava no início do ano as contratações, a movimentação de mercado, que eu acho que começa principalmente por você manter a comissão técnica. Então, não mexe na comissão, o treinador é o mesmo dos últimos anos. Você contrata peças superestimadas no mercado, como o Paul Fernandes, que vem do Boca, como algumas movimentações que o Fortaleza traz. Davi Luiz, Diogo Barbosa do Fluminense. Ou seja, você fez algumas movimentações importantes no mercado. E isso criou sua expectativa muito grande. E os jogos foram passando, algumas goleadas ali que não empolgavam tanto, dificuldades contra adversários fáceis, derrotas contra adversários mais fáceis ainda. E aí ficou para ser o final uma pressão muito grande de exibição. Porque o Fortaleza fez 3 clássicos da paz contra o Ferroviário, em que principalmente no Cearense, não atuou bem nenhum deles, né? Enfrentou um Ferroviário pela Copa do Nordeste bem machucado, bem mexido, mas deixou para agora esses 2 últimos jogos de exibição. E o torcedor vai pagar para ver. Sim. Literalmente pagar para ver. Por quê? Porque ele quer ver que time é esse que vai começar daqui a 3 semanas a Série A. É um time inconstante? É um time que escolhe o jogo para jogar? Porque contra o Altos, o Fortaleza foi irreconhecível. O time perdeu o próximo do Piauí. Contra o Ferroviário no jogo da ida, o time lento, um 0-0 morno em campo. E deixou para resolver com o Ferroviário aos 47 do segundo tempo numa abafa. Então, assim, esse é o cenário que o Fortaleza chega para a final. Mas a gente já viu o Clássico Rei mudar toda a história. Se o Fortaleza entra em campo e faz 2 partidas boas, consistentes e que mostra, que dá brilho ao torcedor, aí você vira a chave, você começa uma Série A diferente, você começa de forma. E existem derrotas e derrotas, né, Alexandre? É meio óbvio isso, mas assim, a forma também como você perde diz muito. Fortaleza, ano passado, foi derrotado para o Ceará e perdeu o Hexa nos pênaltis. Ficou aquele sentimento de dor, de frustração do time, mas o torcedor viu algo que poderia ainda ser correspondido, como acabou meses depois conquistando o título da Copa do Nordeste. Então, é um clássico que é muito divisor de águas para esse momento do Fortaleza. Para esse momento que esse elenco chega para competir. Vamos ver, tá na hora do elenco mostrar que é competitivo, que tem uma formação, que tem investimento, que tem uma carga muito grande emocional, o próprio Vojvoda, Marcelo Paes, o Emanuel Martins, que foi para a coletiva, que falou também sobre isso. Enfim, tudo isso tá mostrado, tá para todo mundo ver. Vamos ver dentro de campo como é que o time responde a essa pressão. E eu nem diria, viu, que o Fortaleza fez partidas assim tão abaixo diante do Ferroviário. Porque se a gente pega o segundo confronto, foi um Fortaleza superior ao time do Ferroviário. Não à toa ficou aquela situação, precisou fazer 3 gols para valer 1, mas os gols foram bem anulados. Fato é que o Fortaleza teve volume de jogo. Eu acho que a grande questão nesses embates, né, é que foram 2 confrontos em que o Fortaleza teve dificuldades para conseguir garantir a sua classificação. E no meio disso, teve aquela goleada diante do Ferroviário. Jogo esse que o Bandeira bem pontuou, né? O Ferroviário muito modificado. O torcedor que está em casa vai dizer, mas o Fortaleza também estava modificado. Mas o Fortaleza não tem um time titular, o Ferroviário tem. A gente conseguiu ver isso no próprio Campeonato Cearense. Aí você tem a saída de campo, o Renato Kaiser falando. E ali é a pressão e é o entendimento interno do elenco. Vocês estão reclamando de quê? A gente já teve outros anos ruins inicialmente, a gente começa mal, mas quando chega o momento decisivo, a gente brilha. Ele até pontuou assim, parece que o time está brigando para subir de divisão. Então, o elenco tem esse entendimento. Eu acho que em algum momento é preciso compreender também que a cobrança, ela existe porque o Fortaleza se torna refém de seu próprio sucesso. O Bandeira pontuou agora há pouco sobre há derrotas e vitórias, e isso é bem verdade. Há derrotas que ensinam muito, há vitórias que mascaram muito. Então, o Fortaleza, ele precisa assimilar isso também.
assimilar o teor crítico do momento em que ele está vivenciando. E se ele chama a responsabilidade e tem jogadores falando, no momento da decisão eu vou mostrar, aí o Fortaleza vai precisar realmente mostrar isso dentro de campo, com o retrospecto que você trouxe, né? Que é um retrospecto ruim até aqui. E o tom também, Alexandre, só para complementar, Fernando, Uhum. o tom que o Kaiser falou, deu essa coletiva, meio que se sequenciou, né? Então, assim, parece que é o contra tudo e contra todos. Esse Uhum. discurso é muito ruim, porque, assim, do jeito que o Kaiser fala, claramente é o discurso do elenco. Olha, calma, isso aqui acontece, na hora certa a gente vai decidir. É aí onde o torcedor tá esperando. É aí onde o torcedor tá tentando entender realmente. Sim. Ah, vocês vão responder agora? Contra o Altos, vocês escolhem não jogar. Contra o Ferroviário, você escolhe fazer uma partida mediana. Então, assim, no clássico você vai jogar e passa muito pela mentalidade. A gente está falando de um elenco que ele não foi construído em janeiro. É um elenco aí, boa parte dos remanescentes estão há 2, 3 anos, no mínimo. Já Né? tem uma Por baixo. conexão. Então, assim, eles já passaram por todos os momentos. Você tem jogador no elenco que estava na Série C. Você tem jogador no elenco que chegou naquela janela, como o Sacha, que estava quase para cair na Que tá Série desde o A. início do Que está Vojvoda. desde o início do Vojvoda, o próprio Vojvoda. O Tite, né? Então você tem, assim, no elenco, do cara que chegou há 2 meses a um cara que já está há 5 anos. Uhum. Então, assim, o entendimento e o peso de um clássico, todo mundo sabe. Todo mundo é muito ciente do quanto é. Ah, porque eu tô na Libertadores e eu que coloco o time na Libertadores. Mas o clássico faz a diferença. Ah, mas eu sou o 4º colocado do Brasil. Mas o clássico também faz a Porque é o diferença. campeonato à parte, né? Criou-se muito isso. Então, assim, e eu acho que o elenco, ele entende isso. Ele entende como todo mundo já é acostumado. Você tem vários argentinos que sabem o que é um Boca e River, que sabem o que é um Flamengo e Palmeiras, um Flamengo e Fluminense, um Palmeiras e Corinthians. O Diogo Barbosa viveu um Fla-Flu. Então, assim, não dá para dizer que, é um clássico. Não. Você tem que encarar ele, e eu acho que é isso que tem feito a diferença nos últimos anos. Uhum. A forma como você encara o clássico. Fortaleza foi campeão em alguns momentos, veio de um penta, mas sempre com muita dificuldade, porque deixava para acontecer e acordar muito tarde. Então, eu acho que é isso que o torcedor quer que os jogadores entendam, o que é o peso de jogar um clássico. Alexandre, você falou sobre o Ceará conseguir reconhecer o que fazer para inibir o Fortaleza. O que é que faz com que o Fortaleza não tenha essa mesma percepção? Não, a gente fala estrategicamente, né? Falando mesmo, né? O Fortaleza, ele é um time que o torcedor que acompanha o time, que está sempre ligado, ele sabe já que o Fortaleza joga na transição. É um time que, da Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, tem a menor posse de bola. A gente tem 20 times lá, o Fortaleza é o 20º. Ele é um time realmente que é um repelente à posse de bola. Ele joga na velocidade, ele precisa de espaço para Matar o contragolpear. Uhum. E na Série A, esse contexto existe. Porque em muitos momentos, Fortaleza é o time atacado. Quando a gente fala sobre um confronto em que o adversário entende melhor como lidar com você, é porque esse roteiro do Fortaleza todo mundo conhece. Ele é um time que tem dificuldade para enfrentar adversários fechados. Por isso se justifica também o início de temporada ser difícil. Porque é um início de temporada em que o grande protagonista de todos os jogos, basicamente, é o próprio Fortaleza. Ele vivencia um campeonato cearense em que ele é muito protagonista em paralelo a quase todas as equipes. Ele vivencia a Copa do Nordeste, que o Bandeira tanto pontuou, que ele também é muito favorito. Ele, inclusive, é o atual campeão. Sim. Então, você enfrenta adversários que vão se adequar ao seu modelo de jogo. No Clássico, em muitos momentos, se a gente vai acompanhar, fisicamente, o time do Fortaleza tem dificuldade para se impor. E ele acaba sofrendo muito com a marcação do adversário. É um aspecto que o Fortaleza precisa encontrar soluções, porque o Ceará mexe de técnico, mas ele joga da mesma forma. O último confronto, inclusive, né, véspera da decisão, a gente falando já do primeiro Clássico Rei de 2025, é um jogo que acontece dessa forma. Parece que o Fortaleza fica desconfortável no jogo. E aí entra muito do que o Bandeira pontuou, é o aspecto mental também. Entender como eu preciso me portar no Clássico. Agora é Clássico, meu amigo, é decisão. Muita gente fala, é guerra, né? Então você precisa assimilar isso para si. Vencer todos os duelos, ter essa imposição e, taticamente, ter um caminho. O Fortaleza parece desconfortável em muitos momentos. Então, talvez esse seja o grande desafio do Vojvoda. O Vojvoda que tem peças suficientes para isso. Acho que o Fortaleza tem como ter mais repertório, individualmente, coletivamente. Tem um elenco que se entende há muito tempo, né? Tem todo o entrosamento. As peças que chegaram também foram bem pontuais. Teoricamente, manteve toda a base do time. Então, o que está faltando?
falta realmente encarar isso, ou encontrar isso dentro de campo taticamente. Eu acho que a grande questão do Fortaleza é essa. E um dos pontos que o Alexandre citou, e eu acho que pode ser a palavra-chave para esse momento, principalmente para esses jogos, é a questão do repertório. Fortaleza precisa ter alternativas de jogo. Não adianta você, como o Vojvoda fez no primeiro clássico, você entra com o Pacheco e para lançar a bola na área. Lançar a bola na área, lançar a bola na área, e o Lucero não consegue acompanhar. O Lucero precisa sair mais de área para pegar. Então, você precisa ter variações táticas dentro do jogo. Você precisa mexer, você precisa dizer, pô, se o Ceará vir assim, eu vou fazer dessa forma. Se o Ceará se portar no jogo dessa forma, eu vou mudar desse modo. Então, assim, são dois jogos, dois importantes jogos, e que você precisa ter uma variação. Você precisa ter, o elenco precisa ter uma clara noção de que a partida vai pedir um pouco mais de ofensividade, a partida vai pedir um pouco mais de cadência de bola, e o Fortaleza tem que estar preparado para isso. O que a gente viu no primeiro Clássico Rei foi muito um Fortaleza muito pragmático. Fortaleza muito esperando. Tanto é que o Ceará foi dono do primeiro tempo inteiro. O Ceará foi para cima com todas as forças que tinha. Lado direito, lado esquerdo, alçando bola na área. O centroavante, que na época nem era um centroavante de ofício, também chegando com presença de área. Ou seja, foi um Ceará que encurralou esse Fortaleza. E o Fortaleza veio começar a tentar responder alguma coisa ali na metade do segundo tempo. Então é um Fortaleza que precisa de alternativas, como apresentou contra o Ferroviário. Achei muito interessante quando ele fez algumas mudanças entre o Diogo Barbosa, com o Breno Lopes, o jogo começa a ir um pouco mais para a direita, você tem o Marinho também pela esquerda, então assim... E o gol nasce da jogada dos dois que entraram. Dos dois que entraram. Isso. Diogo Barbosa enfia pro Breno Lopes, na área o Lucero faz o gol. Então assim, ali foi um exemplo de que um repertório bom salva uma partida. Então é isso que eu acho que o Fortaleza precisa mais se concentrar. Você ter repertórios. Cara, quando eu fizer essa mudança, o jogador tem que ter a clara ideia de que agora é o momento de se portar dessa forma. E eu acho que são esses detalhes, né, Alexandre? A gente já cobre clássico há muito tempo e a gente sabe, sim, que 5 minutos de jogo, uma falta maldosa, o cara é expulso, vai embora todo o planejamento, como a gente já viu na Série A, Clássico Rei de Série A, o Brits foi expulso com... Não sei se foi o Brits mesmo, com 15 minutos de jogo desse primeiro tempo. Mudou toda a cara do jogo. Então, assim, é um detalhe, mas esse detalhe ele também tem que estar nessa previsão, porque você tem que estar preparado para as adversidades que o jogo impõe. E aí, conversando mais, pensando nos dois jogos que tem pela frente, Fortaleza vai enfrentar o Ceará, o primeiro como mandante. Isso é um fator favorável? É um fator que faz a diferença ali mais próximo ao torcedor, né? Mas eu não sei se é um fator tão determinante. Porque a gente ainda tem aqui no nosso estado, e aí é muito importante ressaltar isso, a gente tem um privilégio de ver um clássico rei ou um confronto com as duas principais equipes em que ambas possuem seu torcedor no estádio. Se a gente for pensar no contexto do Brasil, Rio Grande do Sul não é assim, em São Paulo não é assim, em Minas não é assim, ou seja, os grandes centros já não são mais assim. O futebol baiano voltou a ser assim após 6 anos. Então, a gente tem o grande privilégio de ter realmente as duas torcidas na Arena Castelão. E para mim, a gente está falando aqui antes do jogo, e eu torço muito para que a gente não tenha conflito, para que a gente não precise perder isso, porque isso é muito da essência da gente. O Clássico Rei se torna um elemento cultural nosso porque os dois estão lá. Não é um evento excludente, é um evento de imersão. Você vai para lá e se você ganhar do seu rival lá, você já fresca lá mesmo. Se você perder, você já sai triste, depressivo de lá mesmo. Um lado o mais legal de um Clássico Rei, quando a gente trabalha, você fica na cabine ali bem no meio, é muito legal, porque você vê gol de um time, aí o estádio balança de um lado e o outro fica em silêncio. Aí o adversário empata, o estádio balança e o outro fica em silêncio. É isso que é o mágico, né? Você tá no lado de uma torcida, seu time faz o gol, você grita e silencia do outro lado e vice-versa. É isso que encanta também. E a gente fala de uma divisão também que é muito similar, né? Por mais que haja uma maioria de torcedores de time A ou B, a gente já viu, inclusive, quando esse número era invertido, a torcida que tinha menos público conseguir cantar mais e tal. Então, a gente está falando de um clássico que é 60-40.
a divisão de público. O aspecto mandante, para mim, não tem tanto peso. Acima de tudo, porque após tantas polêmicas, os jogos Sim. serão na Arena Castelão. Então, os dois irão jogar na Arena Castelão. A grande questão que tem peso mesmo é o resultado. A gente está falando aqui, como a Fernanda pontuou, antes do primeiro jogo. Mas, historicamente, o primeiro jogo ele tem um peso decisivo para o confronto. Na história inteira do Clássico, e a gente vai ter o primeiro Clássico Rei definindo o título estadual em 1922, de lá para cá, só uma vez a gente teve um time que Esse dado é importante. consegue vencer o primeiro jogo perdendo o título. Foi em 1975, ou seja, agora está completando 50 anos. Esse ano completa 50 anos dessa virada. Só aconteceu uma vez, ou seja, o primeiro confronto, para além de ser em casa, é um confronto decisivo para a história do jogo. Porque Sim. define muito também como você vai se portar no jogo de volta. Você vai defender uma vantagem? Tá tudo em aberto? Vai todo mundo brigar lá? Ou você vai ter que correr atrás de algo, se expor mais em um clássico que, como Bandeira pontuou, é decidido no detalhe? São muitas questões aí para a gente avaliar, mas fato é, a gente está falando antes do resultado. Uhum. Mas esse resultado que vai existir, o primeiro confronto, é muito importante. A vitória, dependendo de quem vença, a gente realmente analisa isso. Quem vence o primeiro jogo já chega com mais força para a segunda partida. E aí, pensando nisso, sendo um empate, permanece o equilíbrio? Sim, a gente fala de equilíbrio, né? Assim, a gente fala de números, a gente gosta de citar números, e 50 anos que um placar não revertido, mas a gente já viu o clássico decidido até os 45 segundos do tempo, né? O torcedor do Fortaleza lembra muito de um clássico que estava decidido, Ceará sendo campeão, o Cassiano faz o gol aos 47. Então, por mais vantagem que você tenha, não dá para você jogar como um kamikaze. Vou apostar tudo no primeiro jogo, porque eu tenho que ganhar aqui hoje para ser campeão no outro domingo, no outro sábado. É muito de estratégia, é muito de pensar o jogo, né? E é muito do jogador entender a atmosfera da partida. Em alguns momentos, a partida pede você ser mais enérgico, você ganhar dividida, ir para a bola, fazer questão, empurrar, puxar a camisa, fazer aquela festa. Em outros momentos, a partida pede um pouco mais de racionalidade, você ter mais a cabeça fria, o coração quente ali. Então, é muito disso, de você entender a atmosfera da partida. Para o Fortaleza, e aí eu acho que vale essa nosso parêntese aqui, vale muito no aspecto de você ter um elenco que já joga junto há algum tempo, já se conhece, você já tem um entrosamento muito maior, isso fica claro, e é para ser assim, e você ter nomes de referência para desafogar o jogo. O que é que eu digo isso? Eu acho que você tem uma qualidade do Paul Fernandes que precisa sobressair, você tem um jogador que veio com esse know-how, de jogador que desafoga, que faz essa transição da zaga para o meio, ligando ao ataque. Então, esse cara precisa aparecer. Você tem um Lucero que muito questionado pela torcida, mas vem aparecendo muito, né? O gol que ele faz contra o Ferroviário da classificação é muito da insistência do Lucero. Então, esse tipo de jogador precisa aparecer também no Clássico. Estou citando dois, ou para um terceiro. Eu cito muito o Marinho, que é um jogador de final de Libertadores, é um jogador que já respirou muito esse ar de jogo de pressão. Esse cara precisa também aparecer. E aí você pode escolher em cada setor. Por que eu digo isso? Porque eu acho que são nesses jogos, e aqui a gente já entrevistou vários jogadores, que o jogador gosta. É o jogo que o cara quer estar lá, que a mídia está vendo, que é 60 mil pessoas, que é o mundo inteiro que você vai entrar para a história. Né? A vitrine. Então, esses jogadores que são diferenciados, que ganham a mais por isso, eles precisam aparecer nesses momentos. O torcedor tem que olhar para ele e dizer assim, pô, aquele cara tá querendo jogo, ele tá buscando a bola, ele tá tentando, insistindo na jogada. E eu acho que esse campeonato, até agora, ao meu ver, para o Fortaleza não teve nenhum destaque. Se você parar para pensar, se o campeonato terminasse hoje, eu não destacaria ninguém do Fortaleza assim, que foi um grande nome no campeonato. Tá na hora desses nomes aparecerem, para ficarem na galeria, que no título de 2025, conquistado pelo Fortaleza, a gente vai lembrar desse nome. Então, acho que é hora desse elenco se provar que realmente tem peças que podem definir. Quando a gente pergunta sobre o equilíbrio, né?
A gente utiliza muito essa palavra, mas é porque essa palavra é o que define realmente o Clássico Rei. Até em quantidade de jogos, né? Do total de jogos que o Clássico já teve, são mais de 600, o placar que mais repetiu é o empate. A gente fala nesse momento dos dois chegarem empatados em número de títulos, mas cada um coloca na balança o que quer. Contra o Fortaleza, se coloca que o Fortaleza venceu uma vez nos últimos 10 Clássicos Rei. Ou seja, no retrospecto recente, o Fortaleza tem dificuldade. Já não Sim. vence a 6, a gente já falou isso aqui. Só que o Fortaleza coloca o que na balança? Da década, nos últimos 10 anos, ganhou 7 títulos contra 3. Do século, ganhou 16 contra 7. Então, o Fortaleza diz que quando ele chega dá certo. Já de outro lado se fala, não, na hora que chega, não dá certo. Na verdade, quem está levando vantagem sou eu. Então é por isso que é tão equilibrado. O jogo que o Bandeira ressaltou agora há pouco, né, falando sobre o gol aos 47 e tudo mais, é um contexto de investimento totalmente invertido. A gente fala sobre o time que tem mais poderio de investimento, um elenco até mais forte, só que quem leva a melhor é o outro. Então, historicamente, realmente é equilibrado. Por isso que é tão difícil você definir quem é o grande protagonista do confronto. Agora, o aspecto de ter gente que aparece como protagonista, aí realmente é um aspecto importante. E não só os personagens que a gente julga que são os protagonistas. Não é só o Lucero, não é só o Marinho. Vai que sai alguém do banco aí. Porque o Cassiano estava aí. E o Cassiano não era esse personagem. Assim como em outros momentos, você encontra uma figura... O próprio Caleb, que é o herói do Penta, né? Isso. Exatamente, é outra figura que não era alçada a esse dito heroísmo, né? Então, é realmente algo que depende da conexão e do coletivo. De todo mundo ter, de forma imersa, o que é o jogo. E no momento em que você é escalado ou vai receber chance de jogar 5 minutos, você entrar conectado a isso. Porque realmente ele muda a trajetória de um jogador. Acho que quando você quer ser jogador de futebol, e a gente está falando de sonho, né? O cara sonha em um dia estar num jogo desse. Dele chegar no estádio, o estádio completamente lotado, assim, arquibancada pulsando, todo mundo gritando e dizer, cara, se eu fizer um gol hoje, os caras, vou virar música, né? Como muita gente virou. Vou ser eterno aqui. Os caras vão passar 10 anos e vão me ligar para saber desse gol, porque eu entrei na história de fato, né? É aquela história que o ex-técnico do Fortaleza, né, o Rogério Ceni, quando ele chega ao PC, e ele faz muito parte dessa mentalidade vencedora que depois é continuada pela diretoria e também pelo Vojvoda, falava, quando o Fortaleza ainda brigava ali na Série B. Sim. Eu não quero só subir, eu quero virar quadro, e o quadro é só de campeão. Então ele não comemora o Fortaleza subir de divisão. Ele só comemora quando o Fortaleza é campeão. Porque ele tem essa mentalidade. E essa mentalidade ela acabou entrando também no PC. Por isso que é um projeto tão vitorioso. Só que agora ele está diante de um desafio muito grande. Porque se ele conquista isso, ele reafirma para todo mundo. Pedi para vocês terem calma. Eu fiz o que eu prometi. Agora, se ele não consegue isso, aí ele dá munição, combustível para todo mundo que já está criticando. Porque o início de temporada é difícil. Então, Fortaleza se coloca em uma condição, não só o Fortaleza, todo mundo envolvido no Clássico, mas Fortaleza, acima de tudo, por conta dessa pressão que ele carregou no discurso. E agora ele vai precisar, como a gente já vem batendo na tecla aqui ao longo do podcast, demonstrar isso em campo. Nós temos um duelo também, que é Vojvoda versus Léo Condé. Vojvoda que já tem experiência nos Clássicos Rei, ele que já, enfim, já conquistou título vencendo o Ceará, e Léo Condé que só tem um clássico, já que quando o Ceará foi campeão, quem era o treinador era o Wagner Mancini. Como é que é lido isso também por vocês em relação aos treinadores? Como eles vão adotar as estratégias, tendo em vista que de um lado a gente tem um treinador que já sabe o que é estar no Clássico Rei de final do Cearense e outro que é estreante? Eu acho que o discurso do Vojvoda após a classificação contra o Ferroviário diz muito desse momento que ele está, né? Ele comprou muito essa ideia de um Fortaleza aguerrido, de um Fortaleza que pressionado, mas que é injusto, algumas pressões, quando ele fala que é injusto quando a torcida fala de time sem vergonha, tal, por tudo que ele conquistou, por tudo onde ele chegou. Então é um Vojvoda que eu acho que entra para esse clássico numa atmosfera meio que magoado, com o seu brio ferido. Né? Vamos ver como é que ele vai se portar, porque até então a gente via sempre um Vojvoda muito passivo, muito educado à beira do campo, muito tranquilo, pedindo ali intensidade, reclamando, puxando a orelha de um jogador, mas sempre muito sereno.
O Vojvoda que nós acompanhamos no último sábado, após a vitória contra o Ferroviário, foi um Vojvoda que está bem mais feroz, né? Digamos assim, no bom sentido da palavra. Vamos ver como é que ele vai refletir. Do outro lado, você tem um Léo Condé, onde sabe da importância, porque sente muito essa atmosfera do Clássico Rei, mas eu acho que chega muito mais sereno, muito mais tranquilo do que o próprio Vojvoda, que vem para defender. O que o Vojvoda defende não é apenas a conquista do título pela conquista. Eu acho que o Vojvoda ele carrega todo o projeto. Cara, ele carrega a ideia de que o projeto é vitorioso, que o elenco é vitorioso e que quem faz parte desse projeto já conquistou muito pelo Fortaleza. Quando ele cita, eu estou na Libertadores, eu sou 4º lugar no Brasileirão, eu fui pentacampeão. Quando ele cita tudo isso, ele afirma para todo mundo, eu faço parte de um projeto vitorioso. Eu estou aqui porque tudo que eu conquistei me carregam para cá. Mas a gente sabe que a pressão vai existir, ele comanda um time de massa, a pressão sempre vai existir, sempre vai ter torcedor pressionando, vaiando, criticando e apoiando, como ele já viu. Ele já viu muito torcedor jogar confete, ele já viu mosaico, ele já viu festa, ele já viu torcedor mosaico pedindo para ele ficar. Ele já viu torcedor em deixar jogador em ônibus, ele já viu apoio de torcida, já viu, enfim, várias coisas. Tá vendo um lado também de pressão. E quem convive com o futebol como ele convive, ele tem que se acostumar com isso, amigo. O que o Fortaleza passa e já venceu, já ficou para trás. Agora ele já tem que acostumar com essas novas vitórias. Eu demorei porque eu estava tentando lembrar um ditado que é aqui, um bocado comido, um bocado esquecido. Pronto, lembrei. Minha mãe sempre diz, um bocado comido, um bocado esquecido. Sim. Então, assim, o que já passou, a torcida já aplaudiu, amigo. Você já teve aplausos viver o presente e pensar no futuro. Exato, já teve aplausos e tapinha nas costas. Agora é pressão para conquistar o título, porque você disse que na hora chegava. Então, era muito isso. Eu estava tentando lembrar. Um bocado comido, um bocado esquecido. É porque ele falou na coletiva, né? Mexendo com o meu prestígio. Né? Ele utilizou isso, utilizou outros termos também, que estão tentando me vencer no escritório, né? Não é dentro de campo. Então, realmente trouxe uma carga de animosidade muito grande, que a gente não estava acostumado a ver. E o cálculo do Vojvoda é muito simples. O Vojvoda está no Fortaleza desde 2021. Ou seja, ele inicia em 2021. Naquele momento ele inicia, o Fortaleza já não estava na Copa do Nordeste. Inclusive foi a eliminação na Copa do Nordeste que fez o Anderson Moreira ser demitido e o Vojvoda ser contratado. Ele ganha o Campeonato Cearense em 2021, em 2022, em 2023. Aí em 2024 ele perde nos pênaltis. Ou seja, ele também teve possibilidades de conquistar o título. Aí ele chega em 2025. Então o cálculo dele, ele disputou 4 vezes, foi finalista em todas, ganhou 3 e tem um vice-campeonato nos pênaltis. E ele está na final de novo. Então, para ele, é justamente isso. Vocês estão acabando com o meu projeto, mas o meu projeto ganhou todo ano. Aí agora que eu não estou tendo um bom início, mas eu estou na final de novo e posso ganhar, eu estou ouvindo tudo isso. Mas é aquela frase, ele é refém do próprio sucesso. Essa é a questão. O torcedor, eu acho que compreende, sim, o que o Fortaleza é e o que o Fortaleza se tornou. Porque o torcedor, de fato, está no Fortaleza muito além de 2021. Ele está no Fortaleza da Série C. Ele está no Fortaleza que escapou da Série D. Que escapou de ser rebaixado. Ele está em tudo isso. Ele está no Fortaleza que a gente tinha que treinar. Ele está no Fortaleza que precisava o torcedor ir lá pintar. Ele está no Fortaleza que não tinha ainda o centro de excelência. Então, o torcedor do Fortaleza está vivendo tudo isso. Contratava jogador do interior, hoje faz contratações da MLS. Internacionais. Que a gente fala de manter a base do elenco. O Fortaleza mudava 30 jogadores de um ano para o outro. Não tinha jogador, não tinha elenco, não. Era um elenco montado para um jogo, terminava o campeonato, todo mundo ia-se embora. Não garantia, não mantinha ninguém. É esse o Fortaleza que o torcedor vivenciou. E o torcedor sabe e reconhece que o Fortaleza evoluiu. Acho que todo mundo, quando você conversa com alguém e alguém pondera, ele tem essa real dimensão. Poxa, o clube melhorou, o clube evoluiu. Hoje você tem orgulho de falar de um clube que está no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro, que quebra recordes, que vai para a Libertadores, né? Em 3 anos, 2 vezes. A gente fala de chegar na fase de grupos, né? Porque também participa da pré-finalista de Sul-Americana. Então, tudo isso faz parte da narrativa, faz parte do discurso. É a história recente e é o melhor momento da história desse clube. Mas isso
não inibe você de sofrer críticas. Sim. E isso não impede você de dizer que o torcedor quer algo agora. O que passou, passou. É a história do livro, muito bem escrito, cheio de figuras, fotos bonitas, taças, nome de todo mundo lá. Acabou a temporada, guardou o livro, pronto. Pegou outro livro vazio. Ele sabe. E aí você tem que começar de novo. E às vezes eu tenho a impressão, ele sabe porque ele tá no futebol bem antes da gente. Isso. Né? Ele tá no futebol bem antes de todo mundo aqui dessa mesa. Eu acho que isso aí também é uma forma de você meio que blindar o seu elenco. E defender o seu trabalho. Defender o seu trabalho, Faz parte. defender o seu projeto. O meu projeto é vitorioso e eu afirmo e vou lutar com ele até o fim. Faz parte, é excelente esse tipo de posicionamento. Mas aceita também porque as cobranças podem vir. E a grande questão que ele consegue através desse discurso é reconectar-se ao seu torcedor. O Fortaleza dessa temporada teve muitos problemas para além dos resultados, né? E a gente fala de questões realmente de lidar com o torcedor, às vezes até de comunicar algo que o clube estava fazendo, mas não comunicava da forma adequada. Então, isso fez a gente chegar próximo do clássico, antes desse confronto contra o Ferroviário, né, em que o Fortaleza garante a classificação, com um clima de realmente desconexão. O torcedor não estava, poxa, eu não estou tão ligado ao meu clube. Poxa, eu acho que o meu clube está tomando decisões que não são adequadas. E aí, o discurso do Vojvoda, ele é o que faltava dentro desse quebra-cabeça. Porque ele é o elo do que o torcedor gostaria de ouvir o seu técnico falar. O Vojvoda fala o que o torcedor queria ouvir. Ele aponta, ele cita o adversário, ele cita o que está acontecendo. Ele diz, vou cobrar vocês não vêm me cobrar? Cita nominalmente as torcidas organizadas. Então, eu acho que em algum grau, aquilo talvez fosse o que faltava de combustível a mais para a gente falar das decisões. Sim. Falando aqui antes do jogo, mas o jogo já tendo acontecido. Mas sabendo que ainda resta um outro jogo para o Fortaleza ainda brigar em busca desse título junto ao Ceará no Clássico Rei. Pensando já nos dois jogos, como é que a gente pode tirar de análise? Nós estamos gravando antes do jogo, mas o que a gente pode tirar de análise pensando nas duas equipes individualmente, principalmente no Fortaleza, onde fez contratações importantes. A gente tem aí possíveis protagonistas pelo peso que tem, como Davi Luiz, Paul Fernandes, tem figuras carimbadas como Tinga, o Lucero. Como é que a gente pode tirar, o que pode tirar disso em relação aos atletas e quem pode ser um destaque que a gente não espera diante das atuações que a gente viu até o momento? Eu acho que pela sequência de jogos e pela confiança que tem no treinador, o Breno Lopes pode surgir como um destaque, né? Um jogador que sempre que tem entrado no Fortaleza tem correspondido, o Vojvoda meio que conseguiu dar a ele confiança, olha, apesar de você estar no banco, apesar de você entrar ao decorrer da partida, você tem essa minha confiança. Eu acho que pode ser muito esse destaque, é um trunfo que o Fortaleza pode usar em alguns momentos, e o clássico é aquele imponderável, né? A gente já viu, puxar para trás um retrospecto, você já viu jogadores serem de vilão a herói em segundos, né? Em questão de detalhes, você vira um herói da partida. Mas em questão de elenco, eu acho que o Alexandre usou uma frase que ele foi muito feliz. As derrotas, elas ensinam, mas as derrotas, elas também... As vitórias, elas não podem mascarar muita coisa. É um Fortaleza que está pensando muito, né, nesse campeonato cearense, né, nesse título, mas ele tem que entender que o mundo não acaba no próximo sábado. Né? Ele tem um ano cheio de desafios. Ele vai entrar numa Libertadores fase de grupos. Segunda-feira tem um sorteio. Né? Segunda-feira você vai saber quem são os seus adversários sul-americanos. Então ele tem que olhar para o macro. Hoje a gente está olhando para o micro. Né? Você está olhando para 2 jogos, 2 finais em 7 dias, para você ver quem é o campeão do seu estado. Mas ele também tem que olhar para o macro. E quando eu digo olhar para o macro, é olhar, esse meu elenco é o suficiente para eu encarar uma Série A com alto nível que eu quero encarar uma Libertadores fase de grupo, né? Que eu vou ter no mínimo 8 jogos nessa primeira fase da Libertadores. E vem aí também as decisões de Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Enfim, é um elenco que ainda não mostrou a que veio. A gente não sabe qual a cara real desse elenco. É um elenco que suporta pressão. É um elenco que tem jogadores que podem decidir na hora. No papel, tem vários nomes. A gente pode listar aqui alguns nomes. Mas eu acho que quando você olha para o todo, a gente ainda não entendeu ainda qual é a desse elenco.
se aí precisa de novas peças para o restante da temporada, se esse elenco é suficiente, se esses jogadores correspondem. São vários pontinhos que vão ser respondidos não nas próximas semanas, mas ao longo da temporada, e aí o Fortaleza está sempre atento a isso. Eu acho que é isso, né? Não tem como a gente fazer o exercício de saber quem vai bem dentro dessa conjuntura. O que eu posso falar sobre o elenco do Fortaleza é que eu acho que ele é suficiente. Você pode, após os clássicos, ter outra conclusão, mas eu não acho que ele é insuficiente. O Vojvoda tem peças, sim, para diversas posições. E a gente já sabe até de movimentações que estão surgindo para chegar mais gente. Como é o caso do Daverson, do Atlético Mineiro, do Alanzinho também, do Ferroviário. Ataca algumas carências, né? Muita gente cobrava mais reforços no ataque. Fortaleza está tentando se movimentar em prol disso. Mas ele já chega nessa altura, nesse momento, com um elenco robusto. Eu não acho que é um time cheio de carências. Ah, mas o Lucero está com alguma dificuldade em 2025. Mas a gente sabe que existe uma alternativa no banco, que é o Renato Kaiser. Ah, poderia ter mais um centroavante? Sim. Então, as peças estão postas aí. A grande questão realmente é como o time vai se encarar. E a perspectiva de ter uma cara, ter uma identidade, é um exercício que o Fortaleza já vivenciou em outros momentos. E eu acho que um grande recurso do Vojvoda é ter coragem. O Vojvoda é um técnico corajoso. Por mais que o torcedor, em algum momento, quando está chateado, diz ele inventa demais, o técnico pardal. Mas eu acho que, acima de tudo, ele tem coragem para mudar. Sim. Fortaleza inicia, junto ao Vojvoda, com 3 zagueiros. Depois ele pega o camisa 10 do Fortaleza e transforma em ala. Lucas Crispim na época. Depois o Pikachu encaixa. Depois o Fortaleza abdica de jogar dessa forma e vai para 3 atacantes. Já foi 2 atacantes também. Já foi Galhardo e Lucero juntos. No momento em que o Lucero chega e o Galhardo já estava lá. Então, é um Fortaleza, junto ao Vojvoda, que já se reinventou em diversas vezes. Talvez esse seja até o grande detalhe do Vojvoda. Acho que além do aspecto humano, porque o Vojvoda demonstra ser muito humano, e a gente fala disso até com jogadores que ninguém gostaria mais de ver no PC, a maior parte da torcida como um todo, mas o Vojvoda os mantém e defende em coletiva mesmo sem ninguém estar falando sobre eles. Além disso, eu acho que é um técnico que se reinventa. Às vezes até demora, mas ele se reinventa. Então, depois do Clássico Rei, das finais, ele pode fazer esse exercício. O que eu estou trilhando até aqui é suficiente? Esse é o caminho? Essa é a cara, a identidade que eu construí? Ou não? Para a Série A e para os desafios que foram postos a mim, que é o quê? Um time que, nesse momento, sonha em avançar de fase na Libertadores, sem nem saber qual é o grupo, mas se ele já fez uma vez, vai se cobrar de novo. Que sonha em ver de novo ele no G6, no G8, no G4 da Série A. Está fora da primeira página da Série A não é algo nem cogitado, porque o Vojvoda nunca nem ficou fora. Então, eu acho que esse é o grande detalhe. Após os clássicos, a gente vai ver quem se tornou protagonista, quem deixou de ser. E, ao mesmo tempo, também, se é essa cara que o time vai ter. Taticamente, é assim que o Fortaleza vai jogar ou ele vai precisar se reinventar de novo? Peças ele tem, a janela de transferências também está aberta. Só que para tudo isso, ele vai precisar ter o resultado do lado dele. E o resultado é saber apenas isso. Ele foi campeão ou não do estadual. Aí é a pressão que ele vai carregar depois disso. A gente está encerrando já a nossa conversa, e aí para deixar uma mensagem para o torcedor. A gente repete mais uma vez, gravando tudo com antecedência antes das 2 partidas, mas a mensagem que a gente deixa para o torcedor, caso o Fortaleza consiga vencer o Clássico ou caso ele consiga perder... Aí a Fernanda está abraçando, apertando sem abraçar, porque viu? é importante o torcedor ter essa noção, a gente grava antes, mas já para ir ali pensando no futuro, já que tem um ano, muito bem, como disse você, Bandeira, tem um ano pela frente muito positivo para o Fortaleza também. Não, eu acho que o principal recado é esse, que o Clássico Rei, ele não pode ser o fim do mundo para nenhum time, né? Tanto para o Ceará quanto para o Fortaleza. E que a temporada ela promete muitas coisas e vem aí muitos outros desafios. Mas eu acho que o Fortaleza e o Vojvoda, ele deu uma... Por que a gente falou tanto do Vojvoda aqui no programa de hoje? Porque eu acho que ele foi o grande protagonista dessa semana que passou. Ele foi o grande protagonista. Quando você não consegue ter um atleta que se destaca, né? A gente não tem um atleta, eu comentei aqui, não teve um grande atleta do Fortaleza nesse campeonato. Você teve o Vojvoda. Teve um Vojvoda diferente, Vojvoda que a gente nunca viu. Então, esse Vojvoda, ele está entendendo exatamente o que é a posição e o peso do Clássico. A gente deseja boas finais e vamos nessa. Próxima semana a gente comenta
para ver quem é o grande campeão aí, Fernanda. Pois é, eu acho que o recado é de paz nos estádios. Sim. Que a gente realmente tenha, Importante. né, a possibilidade de ter um clássico rei em que a gente não possa perder esse privilégio de ter as duas torcidas lá, né? A gente vai ter, nesse jogo específico, o início da biometria facial, uma nova tecnologia. Pedir um pouco de paciência também para quem vai estar indo ao estádio, né, para entender que é um processo novo, não é definitivo ainda. Na Série A do Campeonato Brasileiro vai valer 100%, a priori é só um Sim. teste, né? O governo meio que tomou uma decisão e depois disse, não, vamos com calma, né? É um clássico rei. Camarote, setor prêmio. Que especial. São Especial. menos setores. Então, que a gente possa pedir isso e que a gente possa dizer para todos os torcedores, né? Já que é um clássico, a gente envolve muitas torcidas, mas que a gente possa dizer que o ano não acaba em março. Para muita gente começa depois do Carnaval, que é depois de março. Então, tem muita coisa para acontecer. E uma temporada que vai encerrar só dia 21 de dezembro, bem mesmo. pertinho do Natal. Então, não dá para você acabar que o ano termina no seu trimestre, porque tem muita coisa ainda para vivenciar. Todos os torcedores como um todo, mas do Fortaleza em especial. Segunda-feira, como Bandeira pontuou, é definido os seus adversários da Libertadores. Você está mais uma vez em torneios internacionais. E a gente está falando às vésperas de um jogo, mas são 2. Então calma, antes de qualquer definição. É aquela história, você precisa esperar o jogo acabar para Sim. saber. E o jogo ainda não acabou. Perfeito. É sempre bom conversar com vocês. Bom A demais. gente tem muita troca na redação, mas trazer aqui para o podcast é sempre positivo, porque constrói, a gente vê as divergências e acaba aprendendo muito também. Ótimo. Obrigada por mais uma vez estarem aqui e contem sempre com a gente. Valeu, Um abraço. Fernanda. Valeu, pessoal que está acompanhando a gente. Forte abraço. E para você que nos acompanha, tem episódio sempre toda semana. Você nos encontra na Verdinha às 11 da manhã, sempre aos domingos, na TV Diário às 8h34 da noite, às sextas-feiras, e no YouTube do Jogada. A gente termina aqui de produzir, já coloca lá no YouTube e você acompanha na íntegra tudo com a gente. Claro também, você que nos acompanha pelo seu principal tocador de podcast, pode sempre ouvir, repetir e estar aí acompanhando o nosso trabalho. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.